Qual placa de vídeo comprar para esse começo de 2025? Acho que deu pra perceber que minha voz tá um pouquinho fanha, eu tô um pouquinho gripado, mas esse vídeo tá atrasado e eu preciso gravar ele logo, então eu vou falar um pouquinho mais tranquilo no vídeo pra não me fazer mal, e eu espero que vocês entendam, beleza? Tudo deu uma subidinha pra esse começo de ano, a gente tá passando por um buraco de falta de placa de vídeo, seja por queima de estoque, seja pela nova geração chegando, também com a alta do dólar, então muitos dos preços não estão muito atrativos, mas ainda assim tem coisa interessante pra comprar. Eu quero te ajudar, te direcionar pra comprar sua placa de vídeo, seja agora no começo do ano, seja um pouquinho mais pra frente, mas te trazer um norte de qual placa escolher dependendo do seu cenário. Vamos lá. Eu quero começar descartando já as mid e high-end, 4070 pra cima. No momento que a gente tá, desse começo de ano, na minha opinião, é um péssimo momento pra comprar essas placas, porque a 4070 mesmo já tá na sua reta final, e com as poucas unidades já estão custando mais de 5 mil reais muitas vezes, e era uma placa que costumava ficar ali nos 4 mil, muitas das vezes em promoções por 3.800, 3.600 às vezes. E cara, além delas estar bem cara, as suas substitutas 9070 e 5070, claro, elas são mais fortes, mas também foram lançadas nessa faixa dos 5 mil reais. Mas né, lançamento, o estoque baixo, principalmente da Nvidia, o frete para elas chegarem mais cedo, e se você sabe que quem paga no lançamento tá pagando mais caro, isso é normal. Então minha dica é esperar um pouquinho para pegar essas placas. Mas fiquem de olho nessa 9070 e 9070 XT, recentemente saíram os testes delas, e realmente estão bem positivos, pelo preço de lançamento, elas estão bem interessantes, elas têm surpreendido, e acredito que passando assim essa época de lançamento, deve ficar bem interessante essas plaquinhas. E acima delas, 4080, 4090, aí nem tem pra comprar, né? De lançamento, o 5080 tá ali nos 10, 12 mil reais, para ter um desempenho inferior a uma 4090 em desempenho bruto, e a 5090 nem se fala, né? O menor preço dela é 22 mil reais, então complicado. Então pra quem tá querendo essas placas, espera um pouquinho, deixa os preços normalizarem, os estoques irem se acalmando, né? Que logo logo acredito que os preços pelo menos fiquem mais interessantes. Talvez não cheguem no preço que a gente quer, mas mais interessantes do que eles estão. No caso da AMD, a gente ainda tem a 7000 em mercado, tem 7900 XT, 7800 XT, inclusive a 7800 XT é uma opção bem interessante. Para quem quer o Quad HD, beliscar o 4K, ela já serve muito bem. É uma placa que tem 16 GB de VRAM e ela tem um desempenho superior a uma 4070, próximo ali a uma 4070 Super, que é uma placa que tem 12 GB de VRAM e que atualmente está 6 mil reais. Isso quando você acha para comprar, né? E a 7800 XT tá ali nos seus 4 mil reais e tem aparecido frequentemente em promoções. Agora nesse mês de março, ela apareceu lá no meu grupo de ofertas por 3.500 várias vezes. Acho que a única desvantagem de pegar ela é que a 9070 ela é cerca de 25% melhor, essa que foi lançada recentemente. Além de ter um novo FSR 4, que a gente não sabe se as antigas gerações vão ter suporte pra ele. Se tiver, aí maneiro, mas a gente não tem certeza ainda. E se Deus quiser, essas placas vão baixar dos 5 mil reais. E pros fanáticos e caçadores de promoções, quem sabe menos de 4 mil. Mas claro, isso mais pra frente e é só uma suposição. Se você quer economizar um pouquinho a mais e ainda assim se manter no Quad HD, tem a RX 7700 XT, é uma placa de 12 GB de VRAM. Ela é uma placa que fica ali entre a 4060 Ti e a 4070. Recentemente ela deu uma bela subidinha de preço, mas tem ficado ali nos seus 3 mil reais. Mas sabe quem tá custando 3 mil reais também? A 4060 Ti. Só que a 4060 Ti tem menos desempenho que ela. E também só 8 GB de VRAM. O que torna ela uma opção muito interessante para quem não quer pagar os 4 mil da 7800 XT e mesmo assim jogar em Quad HD. Dificilmente eu vejo ela aparecer em uma promoção interessante ou até ter promoção dela, então eu acho difícil você pagar menos de 3 mil reais nela. A última vez foi 2700, esse modelo bonitão das ROG, mas também foram poucas unidades e durou muito pouco tempo. O complicado é que acima você vai pagar bem mais e abaixo você vai pagar a mesma coisa para ter menos desempenho. Então, tentando defender a Nvidia aqui, a 4060 Ti aparece mais em promoções. Essa semana teve por 2.200 reais, aí é um preço bem legal. Já que a 4060 Ti ela é cerca de 12% inferior à 7700 XT, só que 800 reais a menos, né? Então é um acordo que faz sentido. Pagar 800 reais a menos e ter 12% a menos de desempenho. Faz sentido. Mas fora de promoção, não vejo por que pegar uma 4060 Ti atualmente. Começando agora com as placas de entrada. Para jogar de tudo em 1080p, no Ultra, tem 4 opções bem interessantes pra gente dar uma olhada. As primeiras duas opções são a RX 7600 e a RTX 4060. As duas têm o mesmo desempenho bruto para jogos. Em questão de tecnologias, é claro que a Nvidia normalmente se sobressai. A 4060 lida melhor que o Ray Tracing, não vou dizer que lida de uma forma perfeita, porque ainda é uma 4060. Além de ter suporte pro novo DLSS 4, coisa que a gente não sabe se a 7600 vai ter pro FSR 4. E também para quem faz lives, produz conteúdo, os drives da Nvidia são mais interessantes. Mas nós vamos falar de jogos, porque nós quer jogar. Normalmente as duas entregam o mesmo desempenho. Em alguns casos a 4060 é um pouco melhor, em outros a 7600 é um pouquinho melhor. Mas como é pouca coisa, dá para considerar um empate entre as duas. Então nos resta comparar os preços delas. A 4060 tá ali atualmente nos
nos seus 2.100, 2.200 reais. Recentemente teve promoção por 1.800 e a 7.600 tá ali nos seus 1.900, 2.000 reais. Mas ela tem aparecido bastante em promoções por 1.699, 1.700 e pouquinho. Inclusive quase toda semana tem promoção dessa placa. Então vai mais do seu uso, você que quer só jogar e ainda quer economizar um pouquinho, a 7.600 é mais interessante. Agora, dependendo do seu trabalho, se ele se beneficia com os drivers da Nvidia, a 4060 também é uma baita opção. Eu só aconselho esperar alguma redução de preço ou alguma promoção que seja, porque pagar 2.200, 2.300 nessa placa, eu acho que não faz sentido. O preço mais interessante ali pra 1.900 pra baixo é bem legal nessa placa e tem aparecido às vezes em promoção sim. Agora, duas opções que voltaram recentemente ao estoque, elas tinham dado uma sumidinha: RX 6650 XT e RX 6750 XT. Essas duas têm pouquíssimos modelos ainda, para não dizer que só tem um modelo. Provavelmente você vai achar só do modelo XFX dessas duas. A 6650 XT, ela é muito interessante porque ela tem um desempenho parecido com a 7600 e a 4060, custando bem menos. Em jogos, as três ficam bem parelhas, e isso se repete praticamente em todos os cenários. Acho que a maior vantagem da 4060 é consumir um pouco a menos, mas ainda assim, ela é bem mais cara, então acho que isso não se paga tanto. A 6650 XT tá custando ali seus 1.600 reais atualmente, e tem aparecido bastante em promoção, por 1.500 assim, 1.520, às vezes um pouquinho menos, mas nessa faixa de 1.500. Se você não quiser perder esse preço, entra lá no meu grupo de ofertas, que sempre que aparece um preço interessante, eu posto ela lá. E se você fizer uma conta rápida, você tá pagando ali menos 600 reais para ter o mesmo desempenho. Então, se você não fizer parte desse público que precisa desses drivers mais interessantes para produção de conteúdo, quer só jogar seu joguinho, cara, que placa boa. Já a RX 6750 XT é uma plaquinha de 12 GB de VRAM, e eu gosto muito dela porque ela compete com a 4060 Ti, tendo ali praticamente o mesmo desempenho. Em jogos, você vai rodar ali tudo 1080p no Ultra, vai beliscar o Quad HD, ela é mais recomendada pro Full HD, mas dá pra chegar pertinho, assim. O diferencial dela, pra mim, é ter o mesmo preço da 4060 e ter o desempenho de uma 4060 Ti. Lembrando que a 4060 Ti tá ali nos seus 3.000 reais atualmente. E o preço padrão da 6750 XT atualmente tá ali nos seus 2.300, 2.400. Ela tinha dado uma sumidinha e agora voltou, se eu não me engano, só na Kabum, mas tem aparecido bastante em promoções por 2.200, 2.100. Então, pra quem conseguir pegar ela, digo pra quem conseguir, porque eu acho que são ali as últimas unidades dessa placa, não deve durar por muito mais tempo. O modelo a gente só tem um, então vai ser quanto durar esses estoques aí. Então, para quem conseguir pegar num preço interessante, ela tem cerca de 15% mais desempenho que a 4060, custando praticamente a mesma coisa. Então, enquanto dura, eu acho uma opção muito interessante para você ficar de olho. Mas não olha muito, porque vai que acaba, né? Agora, para quem tá querendo uma plaquinha mais de entrada mesmo, para jogar seus jogos em Full HD, não tudo no Ultra, vamos pensar ali no médio. Claro, alguns jogos sim no Ultra, mas a maioria no médio, no alto, assim, para rodar todos os jogos. A 3060 e a RX 6600 tem nos decepcionado bastante. Calma que eu vou explicar. Em questão de desempenho, não dá pra reclamar, elas são bem interessantes. Não é à toa que a 3060 é uma das placas mais utilizadas da Steam, e a RX 6600 é uma das placas favoritas aqui do Brasil para custo-benefício. O grande problema é que as duas subiram muito de preço, e quando eu digo muito, é muito mesmo. A RX 6600, que dava pra achar em promoções por 1.250, 1.300 reais, assim, era um preço mais comum dela, atualmente tá seus 1.500, às vezes batendo 1.600, mas ali na casa dos 1.500 reais. E a 3060 nem se fala, ela tá 2.000 reais, é o preço de uma RTX 4060, o que torna ela praticamente inviável de se comprar. Então, tem sido difícil indicar as duas. No preço que elas estão atualmente, você tem opções mais interessantes. Por que você vai pegar uma 3060 se você tem uma 4060 pelo mesmo preço e mais desempenho, além de ser uma placa mais nova? Ou por que pegar uma RX 6600 por 1.500 reais ou até mais? Você pode pegar a 6650 XT que eu citei anteriormente por esse mesmo preço e ela é 20% melhor. Nesse preço que elas estão atualmente, tá bem complicado, acho que não vale a pena. E também promoções sumiram, não vejo mais essas placas em promoção. E cara, eu tô cogitando recomendar a RTX 3050 já, mas eu ainda tô me segurando, eu não fiquei maluco. E eu queria trazer um bônus, que é a placa da Intel, a Arc B580. Ela tá aqui nessa lista porque os preços delas estão ficando mais interessantes. Recentemente ela apareceu por 1.829, então você estaria pagando o preço ali de promoção de uma 4060 e um preço padrão de 7.600 para ter mais desempenho que as duas e também se sair melhor em Quad HD, já que ela se beneficia de ter mais VRAM. Isso é muito bom, trazer mais uma competidora sempre é importante para nós consumidores, para baixar o preço, né, para trazer uma competição interessante, enquanto a gente tinha sempre a Nvidia
disparando, mas tem mais uma competidora, a Intel, isso é muito importante pro mercado, é muito importante pra gente, e as vendas aparentemente têm sido bem melhores. Então pro vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, perdão a voz, perdão essa voz meio fanha aqui, mas é um conteúdo muito interessante que eu queria trazer pra vocês. E comentem com a sua plaquinha, qual você pretende pegar, o grupo de ofertas vai estar na descrição, também vai estar o nosso Discord e outras ferramentas pra você poder entrar, interagir, tirar suas dúvidas. E eu acho que é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau!